Olha, estamos aqui hoje, Flávia Verginelli, diretora de produtos do Google. Flavinha, super obrigada por estar aqui com a gente, fazendo essa entrevista para o Clube de Criação, para o Clube Conversa. Você sabe que eu te conheço há muito tempo, você é minha amiga, e mesmo assim, pesquisando aqui as coisas, eu descobri, por exemplo, que você é economista de formação. Jo, primeiro, obrigada pelo convite e pelo bate-papo. Sempre delícia estar com você e não podendo estar de perto, né? Sempre criar momentos como esse é muito prazeroso. Eu sou economista de formação. Muitas pessoas que conhecem a minha carreira e a trajetória não sabem que, na verdade, o meu primeiro emprego foi numa corretora, fazendo pregão na Bolsa de Valores. Que maravilha! Não, tua carreira é espetacular, assim, você já tem 28 anos de profissão, mesmo com essa carinha aí, que ninguém diz, e quando você começou, bom, evidentemente, quando você começou a trabalhar, nem pensava em existir um Google da vida, né? Então, que hoje já tem 15 anos no Brasil. Bom, você passou pelo Terra, eu te conheci, você trabalhava no Terra, da Telefônica, antes você já tinha passado pela WPP, pela Microsoft, sempre liderando equipes de vendas e de alta performance de resultado. Fala um pouquinho da tua carreira, rapidamente, além do que você já falou, onde você começou. Na verdade, eu comecei, né, minha carreira aí no setor financeiro, né, no mercado financeiro, mas eu logo migrei para a indústria de consumo, trabalhei na PepsiCo e foi interessante que em 1900 e bolinha, eu conheci uma diretora da Microsoft. Naquela época, a Microsoft tinha 50 funcionários, eu acho que não chegava a ter 50 funcionários. E no Brasil até falava assim, a Microsoft. Ninguém sabia o que era, ninguém entendia muito essa software, vender software, mouse, computador pessoal. E quando eu conheci ela, e ela me falou que trabalhava na Microsoft, eu falei, eu quero trabalhar com tecnologia. Foi meu primeiro emprego em tecnologia. E foi um emprego bastante feliz, né? Eu acho que eu aprendi bastante, principalmente o que significa escalar produtos que vão mudar e transformar a vida das pessoas. Logo depois, eu trabalhei na Real Media, que foi depois adquirida pela WPP, que foi uma das primeiras empresas que veio para o Brasil, que vendia ad server. Na época, acho que ninguém sabia direito o que era, mas basicamente a gente servia publicidade em vários sites do mundo. Então, eu vendia New York Times, Washington Post, em 1900 e bolinha. E era difícil pra caramba explicar o que eu estava vendendo, o que eu estava fazendo, mas foi uma experiência super rica. Eu acho que primeiro por ter, de alguma maneira, eu acabei tendo contato e entendimento da globalização e do que a internet significaria. E depois trabalhar nessa vibe de startup, porque era absolutamente uma startup, a gente fazia tudo. Eu era, naquela época, diretora de vendas, de marketing, do café, eu acho que quem trabalha em startup sabe essa vibe. Fui para o Terra, fiquei 10 anos no Terra. No Terra a gente lançou o Planeta Terra, a gente fez Copa do Mundo em 2006. Foi o primeiro live stream de Copa do Mundo, depois Olimpíadas. E aí chegou o Google na minha vida há quase 10 anos atrás. Foi muito, muito difícil sair do Terra, porque no Terra eu construí uma história que foi uma história muito realizadora do ponto de vista, acho que profissional e pessoal, né? Eu conheci pessoas maravilhosas e naquela época a gente inovou muito e era meio trabalhar com uma adrenalina ao máximo, porque muitas vezes a gente não sabia nem o que estava fazendo. E não tinha a estrutura, né, que tinha hoje, não tinha as ferramentas, não tinha, era na unha, né? Era na unha. Eu lembro, assim, o primeiro banner que foi colocado no ar, né, nem clique tinha. Então, assim, acho que evoluiu bastante. E quando o Google me chamou, eu falei, não, acho que está na hora, 10 anos, e eu acreditava muito na evolução da tecnologia, né, num modelo de resultado de negócio para o cliente, e eu falei, vou encarar essa. E aí encarei, e fiquei. Eu costumo ficar 10 anos, né? Eu só falo assim, gente, está quase chegando em 10 anos.
Não, pelo amor de Deus, é porque as revoluções agora são diferentes. Você veja, 10 anos e o quanto o Google mudou, enquanto tudo mudou. Hoje em dia, ninguém mais está no mesmo lugar, mais, né? Porque as coisas, não adianta, tudo vai mudando. Então, o processo é muito mais vivo, né? Do que um dia já foi você falar que você está numa empresa há 10 anos. Uma empresa não é a mesma, nem um ano depois do outro, hoje em dia, às vezes nem um mês mais. Então, principalmente quando você está numa empresa de tecnologia, né? O Google nasceu com essa ideia de conectar quem quer saber sobre um assunto com quem quer explicar e oferecer aquele assunto, né? Já são bilhões de pessoas hoje conectadas. É, é um negócio super poderoso, é um troço que todo mundo conhece, todo mundo usa o tempo inteiro e tal. E como é que é para você trabalhar numa empresa que tem esse poder? Eu acho que assim, a primeira coisa é uma sensação de muita realização, né? Porque eu acho que o poder que o Google tem é de transformar a vida de muitas pessoas, né? Com um propósito muito grande. Quando a gente está falando de levar informação, né? Imagina você levar informação para quem não tem. Imagina você levar telemedicina para quem não tem. Imagina você levar, a gente brinca, né? O Dr. Google, né? A gente tem um acordo aí com o Einstein, que a gente tem várias informações, né? De primeiros socorros e tudo mais. Ou então levar, né? Para quem nunca teve um CEP. Amo esse projeto. Aliás, você falou de dois projetos aí que eu já amo, né? Porque eu amo o do balão, que é um projeto, ou seja, tudo que democratiza, né? Que leva informação, quer dizer, você poder levar a internet para onde não tem nada, é um negócio muito, muito poderoso. E você, mesma coisa a história do CEP, você poder dar um endereço, né? A quem não tem um endereço formal, é incrível, né? Então tem Transforma a vida das pessoas. E eu acho que transformador, né? a gente trouxe um modelo de tecnologia que está permitindo que milhões de empresas apareçam. Porque talvez, né, no passado, você não ia conseguir ter uma pequena empresa, porque talvez fosse difícil, né, você anunciar e ter comunicação, e hoje não. E hoje a gente vê que pequenos negócios, eles sobrevivem em função do Google. A gente tem dentro do YouTube vários criadores. Então, uma democratização da informação que está, na minha opinião, eu falo assim, depois do Google, eu estou virando uma pessoa muito mais educada, uma pessoa com muito mais conhecimento, uma pessoa que entende muito melhor diversidade, por essa vasta, né, quantidade de informações que a gente tem, e que são produzidas por brasileiros maravilhosos, né? Eu tenho um super orgulho, você é de criação, você sabe bem, né, o quanto o brasileiro é criativo. Eu acho que o Google de alguma maneira está mostrando, né, e mostra o quanto o brasileiro é criativo e tem conteúdo bom, e sabe fazer. Não só isso, como é incrível como o brasileiro adora tecnologia, né? Então, assim, são duas coisas que eu acho que acabaram ajudando muito durante essa crise aí da Covid, porque, de fato, se você for pensar em termos de educação, projetos de educação, queria até que você falasse um pouquinho quais foram os projetos que surgiram desde a história da Covid, é, onde o Google escolheu entrar, né, nesse momento, principalmente, mas é incrível, realmente, a possibilidade de você, e foi muito acelerado, né, os que achavam que ainda não era possível fazer determinadas coisas, e aí eu nem estou falando só dos pequenos negócios, né, que muitas vezes são alavancados via as plataformas do Google, mas que no Brasil são gigantescas, né? Acho que são 9 as plataformas que são as que mais são gigantes no Brasil. E, enfim, queria que você contasse um pouquinho dessa parte Covid para a gente passar rápido por ela e depois a gente entrar nessa parte das plataformas e como é que elas se comportam aqui no Brasil para as pessoas conhecerem um pouquinho mais aí dos bastidores. Eu acho que primeiro falando de Covid, é interessante a gente pensar em lockdown,
né, quando a gente acabou, como brasileiro, né, a gente acabou tendo acesso. É claro que a gente sabe que não é todo mundo que tem o acesso à internet, né, mas uma grande parte da população, e até em função do telefone celular, do mobile, Isso tem aqui, acesso à né? internet. Muito mais do que o computador, né? É muito Você mais. está num lugar que tem Wi-Fi. Então, assim, ao invés de você ter a percepção de lockdown, na verdade, foi o contrário. A gente estava 24/7, porque a gente conseguiu comprar 24/7, porque a gente conseguiu um sistema, né, o delivery acabou funcionando. Eu acho que o brasileiro, ele soube inovar, mesmo quem não estava totalmente digitalizado, né, ele teve uma agilidade de mudança que é fenomenal. É fenomenal. Assim, para pensar, né? Eu lembro assim que no começo falavam assim, vai faltar comida no supermercado, vai faltar isso, não vai ter isso. E na verdade a sensação foi que hoje a gente pode comprar tudo de casa. A gente pode fazer escolhas de casa. E isso deu um acesso num momento de pandemia. Claro que a gente pode se digitalizar muito mais, mas eu acredito muito que, e talvez até impulsionado um pouco por empresas de tecnologia que chegaram no Brasil, como o Google há 15 anos, que de alguma maneira a gente tem um privilégio de dizer que mesmo dentro do lockdown, a gente estava 24/7. É Né? muito Quem interessante a inversão. É. A relação assim, com o tempo virou uma outra coisa também. E eu estava até comentando hoje numa reunião que, na verdade, é assim, é o uso é o uso agora da tecnologia como ela tinha sido prometida lá atrás. Porque eu me lembro perfeitamente que a gente falava há tempos atrás que, olha, não vai mais ter viagem internacional a trabalho, por exemplo, porque a gente vai poder fazer isso aqui que a gente está fazendo agora. E ninguém usava. Essa que é a verdade. Ano passado, sei lá, na última agência que eu estava, eu viajei 10 vezes para o exterior em 12 meses. Então, assim, é um troço. Claro, tem a experiência, claro, tem uma série de coisas que são insubstituíveis e que bom que sejam insubstituíveis, mas tem um monte de coisas que não faz sentido mais, né? Você, principalmente nas grandes cidades, quando você fala de São Paulo, quando você fala do Rio de Janeiro, quando você fala da Cidade do México, quando você fala. Cara, assim, se mexer custa, né? Custa a sua saúde mental, custa você pegar trânsito, custa o tempo é um só, então a relação do tempo. Agora, finalmente, a gente começou, talvez, a usar um pouco mais a tecnologia da forma como a gente falava que ela seria, né, que ela poderia ser útil há tempos atrás. e eu acho que assim, o mais fascinante é que ela estava aí. Né? Tá? Hoje, por acaso, eu fui num médico e aí ele falou assim, olha, o seu retorno pode ser online, você não precisa estar aqui, a gente faz um call, a gente faz uma vídeo porque você não precisa. Isso não era permitido, isso era proibido. Então, eu acho que a gente está trazendo vários benefícios, né, em função do que a gente viveu na pandemia, que vai ficar, né? E com certeza vai ficar para melhorar a vida das pessoas. Mas, de novo, eu gosto de ressaltar que, apesar de ainda termos muito chão na digitalização, né, nós brasileiros, principalmente nos grandes centros, né, claro que a gente tem um país, né, que os grandes centros são aonde, né, está o poder econômico, mas eu diria assim, a gente não acabou não tendo vários problemas porque a gente já tinha várias empresas que já estavam digitalizadas e as que não estavam souberam correr, inovar, Isso. colocar suas equipes. Eu vejo assim um momento super difícil, né, para o mundo, um momento super complicado, né? Por outro lado, um momento de aprendizado. Quem não está aprendendo todo dia, Exato. né? Ou a cozinhar, ou lidar com a tecnologia, ou lidar com a família. Ou eu falo que talvez seja um dos momentos de maior aprendizados que eles vão ficar para a nossa vida e a gente ainda vai lembrar e contar muita história. Sem dúvida, é uma aceleração que não seria possível se não fosse numa situação de emergência, né? Tem uma parte extremamente triste de toda essa história aí, muito complicada,
e principalmente do emprego, da parte econômica e tal, que você falou também um pouco, em que a gente acaba usando, né, aprendendo a usar e a abrir a cabeça, a quantidade de novos pequenos empreendedores, né, como a gente costuma dizer, que estão experimentando coisas via internet, é gigante. Isso vai salvando aí uma série de pessoas, sem falar em tudo que a tecnologia hoje permite de inovações que viram produtos, né? Então, acho que você é especialista aí na coisa dos produtos e tal. E como é que você vê isso daí ajudando as agências, ajudando os parceiros, ajudando os clientes? Eu acho que assim, eu acho que primeiro vamos dividir talvez em agências, Tá. né? Talvez seja a primeira vez que as agências estejam no lockdown e estão aprendendo a trabalhar no digital full time, né? E do lado do cliente, provavelmente é a primeira vez que não existe mais um on e off. Tá todo mundo on. E tá todo mundo, né, tentando pensar ou na sobrevivência do seu negócio, ou como o seu negócio expande, ou como eu abro um novo canal. Então, eu gosto de falar que é um momento onde as agências estão sentindo a sua reinvenção, Isso. né, e vai ajudar na aceleração dessa reinvenção. E eu acho que o fato de a gente estar sofrendo, né, em vários segmentos, isso está ajudando muito uma conexão muito, muito forte com o negócio do cliente, né? Sem dúvida, todas as agências já tinham uma conexão, mas nesse momento é quase assim, precisamos todos sobreviver nessa. E estamos agora todos sentados na mesma mesa. E uma conexão Então, com os parceiros, né? Que é exatamente você fazer conexões com parceiros de diferentes áreas, inclusive de tecnologia, de um jeito muito mais. Também outra palavra que a gente usava muito, né? Que a gente ia ser mais coletivo, que ia ser mais colaborativo e tal, mas agora está todo mundo experimentando isso muito mais de perto, né? Porque tem essa sensação do... eu acho que assim, certeza de que a gente não volta para trás, certeza que tanto do lado do cliente como do lado da agência, o digital ele passa a ter uma importância, né, com certeza nos negócios dos clientes, em como eu entrego o resultado de negócios. Isso passou a ser, assim, sem dúvida nenhuma, isso está retroalimentando as agências. Eu E já pode falar. éramos todos digitais, né? Porque assim, de verdade, essa história de on e off é um troço que me parece tão bizarro, tão velho, porque assim, a gente está aqui no celular, está aqui no Zoom, está aqui no. Eu acho que isso só mostrou que assim, acabou, a gente vive no digital, nós somos seres digitais, né, o tempo inteiro. Então, assim, não existe mais, é impossível você falar de uma separação nesse sentido, porque o comportamento, as pessoas não fazem essa separação, essa separação não existe na vida real, né? Então, assim, ela só Então, existe, sei lá, num pensamento antigo, porque ela não existe para as pessoas. E a gente precisa olhar para isso, né? Para comportamento, cada vez mais. É bem o que você falou. eu acho que o olhar para o comportamento e quando você olha dentro de casa, né, dentro das empresas, como você quebra esses silos organizacionais, né, para que todos tenham, né, metas em comum. E essa pandemia trouxe isso, né? Trouxe, eu diria que assim, foram criados squads online para resolver um único problema todo mundo junto. Isso. Então, eu acho que se aprendeu muito, né? Como trabalhar com tecnologia, como trabalhar colaborativamente, como seguir KPIs, né? Com um único olhar e não com vieses diferentes. Eu acho que estava todo mundo, né? Com um olhar e de novo, é muito, muito, muito gratificante ver, né? Muitas empresas que estão brilhando, assim, que estão brilhando. E me conta uma coisa, quem são essas empresas que mais estão brilhando? E assim, quais são o que você tem visto de modelos de negócio no mundo, de parceiros, enfim,
que mais está te enchendo os olhos, assim? Porque, Assim, Flávia, você é aquela pessoa que conversa com todo mundo, sabe tudo de todo mundo, tem uma sensibilidade para entender exatamente quais são o que, aonde, o que está acontecendo, tendência e tal. E não é só porque você está no Google, não, é porque você é você. porque eu sou xereta. Eu acho que porque eu gosto de pessoas e eu sou Exato, xereta. exato. Você Mas tem as duas coisas juntas, que é o fundamental, né? Gostar de pessoas e conseguir usar a tecnologia desse jeito, né? Gostando de pessoas e para pessoas, né? Que eu acho que é o você grande. sabe que empresas, assim, é claro que assim, tem milhares de empresas, até difícil dar nomes, mas Magazine Luiza, Fast Shop, Mercado Livre, Rappi, iFood, Einstein com telemedicina. E aí a gente, assim, ia até o meu Horti Sabor aqui do lado da minha casa, que está me servindo online. Ou a minha peixaria, que eu descobri, na verdade, uma peixaria nova, que só entregava para restaurantes japoneses, e com a pandemia eles começaram a entregar para consumidor final, e me entregam peixe todo. Então, para mim, brilha os olhos, né? Em entender que a peixaria que entregava só para restaurantes e que talvez estivesse numa situação bastante complicada, conseguiu abrir uma nova linha de negócio, né? E virou uma nova de negócios o direct to consumers para a peixaria. Mas, de novo, eu acho que parte de, primeiro, entender que sim, é consumer-centric, sim, o telefone celular, ele tem um papel e um centro importante, sim, investir em tecnologia, sem perder, né, o pulso do consumidor. E essas empresas, se você pega, né, lojas americanas, Magazine, todas essas empresas, elas vêm investindo há anos. E as que tiveram que mudar, o Carrefour, não, o É, Carrefour, eu recebi aqui do Carrefour, vem tudo separadinho, tudo. Então, assim, eu acho que olhar tudo, ter esse olhar, mostra que hoje a gente tem muitas referências aqui para serem seguidas, sem dúvida nenhuma. esse modelo de. Quando você fala de modelo de squad, eu gosto muito também, porque eu acho que é exatamente ninguém mais não tem tempo, então todo mundo junto e todo mundo colaborando de um jeito real. Então É, você não tem mais estrutura separada no sentido de, claro que cada um vai ter sempre suas expertises, evidentemente, mas você puder ter o olhar, né, das outras pessoas é muito importante. Aí isso me lembra uma história sua que eu li uma vez, em que você falava que você teve que aprender a praticar o listening nas reuniões, né? Aliás, as suas entrevistas são ótimas. Tem algumas que são excelentes, em que as pessoas dizem que você é autêntica, e aí daqui a pouco a gente fala sobre liderança, como é que é isso, porque todo mundo sempre fala que você é muito aberta para falar enfim, de qualquer tipo de não só da liderança, só das coisas absolutamente poderosas, assim, que deram certo, que dão certo, mas também um pouco dos receios, dos medos, dos erros, né? Daquilo tudo que faz parte de uma trajetória normal, né? De gente, né? Então elas são muito positivas, assim. Eu faço aqui sua propaganda para principalmente as lideranças se inspirarem, femininas e masculinas, né? Se inspirarem num jeito de gerir pessoas que é muito legal. Agora até me perdi, já não me lembro mais o que eu estava estava perguntando. falando né, da questão da escuta, né? A Isso, importância da não, escuta. e aí quando eu vi esse negócio, eu falei assim, sou porra, bicho, eu preciso. Isso é maravilhoso, porque esse é um exercício que eu também tenho feito assim brutalmente. Então agora eu vou até escutar você aí, parar aqui. Conta pra gente um pouquinho sobre esse Listen to Learn. Se a gente for pensar, o que, como que a gente aprende? Né? Quando a gente é criança, muito é do ouvir, né? Muito é do escutar. E quando a gente é adulto, a gente tem tendência mais de não ouvir e não escutar. E quando você está na liderança,
A sua agenda é 30 minutos aqui, 30 minutos aqui, 15 ali. Então, geralmente, a gente está preparado para reagir, né? Reagir para tomar uma decisão, porque a sensação que o tempo, né, tá tão curto e que você está ali para decidir. Quis ir Eu resolvendo. acho E aí, para mim, é um dos maiores erros que a gente pode cometer, né? Por quê? Porque certeza que o coletivo que vai te trazer a resposta. Então, se você tiver, né, a iluminação, né? Se for iluminado o suficiente para conseguir escutar todos, querer aprender com todos e não estar ali para reagir, né? Certeza que as decisões vão ser tomadas muito melhores e certeza que você vai estar agregando muito mais para as pessoas que estão com você. Então, acho que é um exercício que eu faço, mas é um exercício diário. Não é um exercício, falar assim, a Flávia é aquela pessoa que consegue. Não, muitas vezes o impulso e a ansiedade falam muito mais alto, né, do que simplesmente a gente estar ali presente. Então, eu tenho uma tentativa muito grande, e é um esforço muito grande que eu faço, de tentar, quando eu estou, né, e tentar realmente estar ali para aprender. Então, geralmente as pessoas falam assim, nossa, mas ela pergunta muito. E eu falo assim, mas eu pergunto porque muitas vezes eu não entendi. Não é que eu estou questionando para achar algum ponto errado, não é simplesmente porque eu quero entender. E eu acho que isso ajuda o todo. Então, eu acho que um líder, ou qualquer pessoa, a gente tem treinado isso muito no meu time, né? Que a gente fala da escutativa. Se a gente estiver ali realmente prestando atenção num ambiente, né, de colaboração e diverso, a somatória é muito melhor. Adorei. Essas são dicas preciosas, porque é uma tentativa realmente difícil para a gente que está ocupado o tempo inteiro e que é impactado o tempo inteiro por todas as telas, e agora mais as crianças, o cachorro, o lavar coisas, enfim. Essa é uma outra questão aí da pandemia. Mas teve uma coisa que eu sempre vi no Google, e estando lá, né, que eu tive algumas vezes, dá vontade de ficar e morar lá, a gente pode morar lá na Universidade do Google, ao que parece um campus, né? É uma coisa espetaculosa. E assim, e a sensação é, de aprendizado é gigantesca, e de comunidade também é gigantesca. E, e, e eu também vi, falando das suas entrevistas, também vi muitas vezes você falar sobre esse início difícil, né, de você assumir como liderança um lugar que parece que tem um tamanho, parece não tem, né, mas na verdade somos todas pessoas, né, então ele é feito por pessoas, seja que tamanho tiver, então ele não deveria ser tão amedrontador, né, quando você chega para trabalhar, mas você conta um pouquinho disso daí. E eu fiquei me imaginando nesse lugar, e é um lugar muito difícil mesmo. O lugar de liderança já é difícil, mas assim, esse parece um lugar ainda mais uou, né? Até você conseguir. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, tem um momento em que você fala muito da entrada, de como as pessoas eram, a sensação que você tinha de como as pessoas eram preparadas, tinham um repertório, vinham de grandes empresas ou de grandes universidades e tal. E, no entanto, hoje em dia, a gente precisando promover diversidade, eu sei o quanto você está envolvida nisso, a gente precisa ter um outro jeito, inclusive de recrutar, né? Porque tem uma série os repertórios são diferentes, né? O que você vai buscar é diferente. Conta um pouquinho o que você Eu pensa acho que desse tema. essa questão do, né, síndrome do impostor, essa questão de você estar numa empresa que realmente é uma empresa com uma complexidade razoável, né? Você tem milhares de engenheiros criando o tempo todo. Então, a sensação do não conhecimento, ela é muito grande. Eu acho que você assumir para você que você não vai conhecer tudo, e que sim, você vai ser dependente das pessoas, e que tudo bem ser dependente de um par, de seus funcionários, do seu chefe, né? Você trabalhar bem isso, sem dúvida nenhuma, você estando no Google, isso é absolutamente necessário, porque você não vai saber tudo.
porque você vai ter muitas dúvidas, e tudo bem, né? E tudo bem, e conviver com esse tudo bem. Então, quando eu entrei, sem dúvida me amedrontou, mas ao mesmo tempo eu resolvi que para mim era sobre um coletivo, né? E eu ia criar esse ambiente coletivo e que se eu não soubesse, né, falar que eu não sei, não ia ser um problema. É um exercício do mesmo exercício, né? Que eu comentei agora há pouco dessa escuta ativa. Por que é um exercício? É um exercício de desapego, é um exercício de ego, é um exercício que você tem que lidar com seus medos. São várias coisas, né, que você tem que trabalhar. Mas eu acho que trabalhando esses soft skills, né, é que te levam para cima, porque é muito mais sobre você desenvolver isso do que eu agora querer saber de 1000 produtos técnicos, né, na ponta da língua. Então, colaboração, eu acho que a confiança, né, não é só colaborar, mas você gerar uma confiança nesse universo que você trabalha, ela é fundamental, porque é só com confiança, né, que os seus medos ele ficam em lugares que são mais escondidos do que aparentemente. E, e trabalhar a diversidade, eu acho que primeiro assim, não é simples, né? Eu acho que assim, a gente fala de diversidade cognitiva, diversidade de gênero, diversidade de raça. Assim, não é simples, porque significa um exercício de aprendizado para todo mundo. Eu acho que é para todo mundo. E de novo, não significa que eu sou mulher latina branca, que eu tenho que ensinar, né, a dor da latina branca, né? Significa sim que eu, Flávia, se eu quero aprender, eu vou ter que aprender. Eu não posso contar com o outro em tudo. Então, talvez uma das coisas que eu sou mais feliz de trabalhar no Google, né, com a forma com que o Google traz a diversidade e nos educa. Eu digo para todo mundo, né, que a coisa mais legal do sentimento que eu trago no Google é que eu sei que eu sou uma pessoa melhor, porque eu sei que eu aprendi, eu tinha um monte de bias, que eu ainda tenho um monte de bias, e que eu realmente, só olhando para o próximo e entendendo o próximo, né, é que eu deixo de ter. Então, gente, é doloroso, é um processo de aprendizado, mas você tem que encarar isso como um agente transformador, que você quer transformar. Então, um exemplo, né, a questão racial. Então, eu faço questão, né, na minha equipe de que eu quero que o pipeline tenha, sim, pessoas negras. Se demorar para recrutar, vamos atrás, vamos pegar indicação, porque claro que é mais fácil, né, ir pelo óbvio e vamos contratar o MBA formado em sei lá eu aonde. Então, é um esforço e eu sei que eu sou um agente de transformação até pela cadeira que eu sento, né? E eu falo, estou longe de estar lá, né? Mas o que eu puder para fazer, para mudar esses números, eu vou fazer. É isso aí, é um trabalho de formiguinha, né? Que eu acho que é uma responsabilidade de cada um, e que isso a tecnologia deu aí uma voz, que eu acho que foi uma outra coisa que, por meios de mostrar coisas, né? De novo, isso aqui filmando, né? O poder de você tudo se deu através da tecnologia, né? Todos as pessoas estão conseguindo mostrar para o mundo coisas que sempre aconteceram, mas que agora as pessoas estão vendo, né? Sobre essa discrepância, sobre o racismo real que existe, né? E que durante tanto tempo foi negado ou faz de conta que não existe, né? Principalmente no Brasil. Agora me conta então um pouquinho mais. Eu sei que você, para a gente encerrar, eu queria que você me contasse primeiro o que você anda lendo, o que você anda vendo, o que te diverte no meio dessa maluquice. Além, obviamente, aí eu digo isso para as pessoas, de ser uma pessoa que dança, uma pessoa que dorme só 4 horas por noite,
entendeu? Não, isso é uma percepção errada. Eu sou uma pessoa ativa, mas eu durmo bastante. Eu É que acordo você cedo, dorme mas cedo, é verdade. Você dorme 9 horas da noite, verdade. eu acordo cedo, mas eu durmo cedo, assim. Eu preciso de 8, 9 horas de sono, até porque eu faço bastante atividade física. E para mim, atividade física é onde eu consigo, né, relaxar e trazer energia. E é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Então, e eu me divirto, porque eu acho que aprender, né? Você falou dançar, aprender hip hop, que eu acho que eu tenho que nascer de novo para aprender, mas tudo bem. Eu fico dando risada comigo mesma. Eu acho que a atividade física é fundamental para todo mundo. E requer disciplina. Ah, não tenho tempo. Assim, de alguma maneira se acha, nem que for 15 minutos. Então, acho que a primeira recomendação é uma mente saudável é um corpo saudável. Ajuda, né, a liberar endorfina, ajuda a liberar, sim, traz alegria. Então, não deixem de fazer atividade, seja ela qual for, não importa. Eu entrei na yoga agora. Agora essa é meu ganho da pandemia. Deixa eu ligar aqui. Olha que não, e aposto que você está se sentindo super bem. Não, estou me sentindo super bem. Estou me sentindo super bem, estou adorando. É, acho que é o tipo da coisa que eu espero não deixar mais, porque eu sinto falta quando eu não faço já. E acho que e tem esse exercício também que você tem de, principalmente quem trabalha muito e está ligado o tempo inteiro, acho que você fazer esse exercício de disciplina também, não só pelo trabalho, mas pelo seu momento de não trabalho, mesmo que ele seja curto, mesmo que ele seja escolha mas ele é extremamente necessário. Em relação a ver, eu tô tão random, assim, eu não tô muito pegada em série, eu começo, me paro, eu acho que eu tô tentando ficar menos conectada, né, em outra tela. Então, eu sinto que sim, eu tô com muito mais dispersa, quando eu tô, né, fora do ambiente aqui dessa tela, que eu tenho que fazer as reuniões, que eu não quero estar preso em outra tela. Então, quando assisto filme, eu assisti um muito lindo que chama Maldi, recomendo, tá lá na Netflix, mas estou totalmente controle remoto Zapping mudando. total. Tá. Eu estou naquela coisa do controle remoto, né, de não conseguir muito prestar atenção. Livro, eu resolvi que eu falei assim, eu não quero nada relacionado com tecnologia, eu não quero nada relacionado que eu tenha que pensar e processar, então eu vou ler histórias de vidas. Então eu estou agora lendo da Fotografia. Marina Konovics, porque eu falei, eu quero coisa fácil de digerir, né? E talvez histórias, né? Que de alguma maneira, eu acho que a história dela é uma história para mim bastante rica, né? Não sei, que me tragam outras referências. Eu acho que a gente está muito dentro de casa, muito que me transportem para outro lugar, né? E na Abramovics eu tenho me transportado para muitos lugares, para muitas peças, para muitas sensações. Então, é uma leitura que está sendo gostosa, porque de verdade eu estou tentando, nesse momento, evitar também. Eu acho que já é um momento desgastante, é um momento que você tem que ter muita atenção. É o que você falou, tem uma série de novas atividades na nossa vida, então eu quero, né, descomprimir, né? Eu não e quero ser tentada, né, levada, né, à imaginação. E tô adorando a história dela, tô viajando junto com ela. Isso é fantástico. Flavinha, queria te agradecer. A gente podia ficar aqui horas falando só sobre o seu jeito, eu acho, de liderar, essa sua personalidade que é tão maravilhosa. Eu estou me lembrando agora que uma vez a gente saiu para conversar e, de fato, você fez muitas perguntas e eu estava indo para escutar alguma coisa e eu recebi um monte de perguntas e isso foi muito legal. Porque, na verdade, você devolve uma coisa olha, pensa melhor sobre exatamente qualquer assunto sobre o qual você está falando, né? Então, assim,
Você não ajuda a esclarecer só para você aquele assunto, você ajuda as pessoas a se esclarecerem, né? Dentro das suas próprias vontades e dos seus próprios assuntos. Então, eu acho que isso não só para liderança, né? Mas e fica aqui como dica, eu sempre gosto de dizer que é para liderança feminina e masculina, porque eu gostaria de ter mais lideranças masculinas com um pensamento que supostamente é um pensamento, um comportamento mais feminino, mas na verdade é só um comportamento mais moderno. Mas então tem muita coisa legal, assim. Acho que fica a dica aqui para quem não conhece a Flávia para pesquisar mais sobre uma série, um monte de entrevistas e de coisas que ela fez. E aí eu estou falando para as mais novas, né? Para quem está começando aí. E eu acho que hoje elas já começam muito mais líderes do que um dia a gente começou, muito mais líderes delas mesmas, né? E com outro tipo de acesso também. Então fica aqui a dica para vocês conheçam a Flávia, que é super... Oh, desculpa, delícia de papo, saudades de você, né? Ao vivo abraçar, tomar uma cervejinha na praia, que a gente gosta de fazer. E eu acho que, assim, talvez a dica que eu dê essa coisa de liderança está muito na cabeça das pessoas, né? Eu falo que eu sou a mesma Flávia de sempre. Então, eu sou super acessível, quem me conhece sabe que eu gosto muito, né, de conversar com pessoas, de aonde eu puder contribuir, contribuir. E você falou um pouco disso, né, sobre a autenticidade. Para mim é muito difícil querer ser uma pessoa que eu não sou, né, e dificilmente eu vou ser quem eu não sou. Então, sejam vocês, e se doer em algum lugar também está tudo bem, né? Tá doendo para todo mundo em algum lugar e faz parte, né? E querendo falar comigo, eu sempre sou bastante disponível. Tem uma agenda às vezes complicada, mas a gente sempre acha um horário para bater um papo. Ainda bem. Um beijo muito grande, querida.